Boa tarde, irmãos. Hoje vamos com a lição 9 da nossa revista Uns aos Outros, né? E nós vamos... essa lição traz o título Edificai-vos uns aos outros, né? Na página 40 da revista, a lição 9, Edificai-vos uns aos outros. Eu vou ler aqui dois textos, aliás, três, né? Indicados aqui na revista. O primeiro em Efésios 4, de 7 até 16, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, de 7 até 16. Vamos ler agora. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados por um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora o segundo texto está em 2 Timóteo 3, de 10 a 17. 2 Timóteo 3, versículos de 10 a 17. Vamos ler então. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. De variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? E o último texto está aqui na revista estampado, em 1 Tessalonicenses 5, 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora, segundo a palavra de Deus aqui posta, ok? São os textos principais e primeiros para essa lição 9 da página 40, edificai-vos uns aos outros.
E é importante que nós possamos entender aqui, como alunos também, somos todos, na realidade, alunos, em realidade, aprendendo do Senhor, entender que edificar significa construir, edificar, né? Veja como você edifica ou constrói sobre Cristo, diz o texto da palavra de Deus, é edificando as nossas vidas. Desejar ser instrumento de edificação no corpo de Cristo. Identificar o que pode e deve fazer na construção da Igreja de Cristo. Isso é que nós devemos atentar, né? É importante que nós devemos atentar para esse detalhe fundamental na obra de Deus. Nós devemos perceber isso em nossas vidas, né? Mas também nessa lição do dia de hoje. Importante, né, para uma igreja que ama o Senhor Jesus e deseja crescer rumo à maturidade, é imprescindível que os dons espirituais estejam em pleno exercício entre os membros. Duas chaves nos ajudarão a abrir o entendimento para a importância da expressão fundamental. Edifiquem-se mutuamente, né? A primeira chave é o quebrantamento e submissão. É fundamental para nós como igreja que nós vivamos em um quebrantamento diante de Deus e em submissão à sua vontade. Isso não significa, não tem nada a ver com viver em fracasso ou cultivar essa autoestima negativa, não, conforme aqui está na revista. Mas é fundamental, importante que vivamos um quebrantamento diante de Deus e em submissão à sua vontade, para que a igreja possa realmente ser edificada, né? E a primeira chave. A segunda chave é oração e sensibilidade espiritual. Colocado aqui, se não nos apoiarmos no poder da oração, não seremos capazes de abater as forças satânicas contra a igreja. Está lá em 2 Timóteo 2, 26. Nossa dependência de Deus aumenta a nossa sensibilidade espiritual. E é importante que todo crente tenha seu momento, não só um momento, mas esteja, né, andando em oração, mas tenha seu momento com o Senhor em oração, em sua casa, mas também é importante que a igreja esteja junta, reunida para orar. Seria importante um culto de oração para que a igreja oremos uns pelos outros, né? Uns pelos outros, e também pela igreja em si, né? E pelas demais igrejas, pela obra de Deus, e também orando pelo nosso país, e realmente nos focarmos também em oração, porque como a palavra de Deus e a oração são pontos fundamentais na vida de um crente, né? São fundamentais para a edificação. Para que os membros da igreja sejam edificados reciprocamente pelos nossos 3 problemas, precisamos solucionar, né? Solucionar aqui no caso. É importante solucionar algumas coisas para que a igreja possa ser edificada reciprocamente, né? Esses 3 problemas precisam ser solucionados, que é a indisposição, o individualismo e a desconfiança, né? E isso tem que ser solucionado no seio da igreja. No ponto 1 aqui, temos a indisposição na igreja. O livro de Hebreus foi escrito para judeus cristãos, provavelmente em Jerusalém, que eles estavam ali vacilando na fé. Esses crentes estavam começando a pensar que haviam perdido tudo ao terem aceitado o cristianismo. Estavam ali balançando, né? Estavam sendo tomados por uma atitude negativa. E aí, como podemos solucionar o problema da indisposição de alguns irmãos na igreja? Temos irmãos que estão indispostos na igreja. A porta de entrada para a solução é a igreja passar por uma estrada de mão dupla, né? Que eu sempre falo, né? Como é o amor, é uma via de mão dupla também. Essa solução tem que passar por uma via de mão dupla. Aqui no ponto 1, a igreja
tem de ir até eles, ou seja, a igreja tem que ir até os indispostos, né? Alguns passos são necessários para irmos ao encontro daqueles que estão indispostos com a igreja e levarmos uma palavra de ânimo. A igreja tem essa importância. Orar persistentemente por eles, lá em Atos 2:42. Uma das características da igreja em Atos é que eles perseveravam nas orações, né? No ponto B aqui, levar-lhes a palavra de Deus, é importante. O momento na casa deles, né? É importante estarmos juntos, né? Um período de oração, é importante o contato, né? Lá em Atos 20:20 também vemos uma orientação bastante similar. No C aqui, na parte C do 1, ajudá-los a vencer o problema da indisposição. É para curar os que estão doentes espiritualmente, falando que a igreja existe, né? E demonstrando que a igreja existe na vida deles. Isso é importante. Ela proclama a palavra que cura. A igreja deve proclamar a palavra que cura, verdade? Oferecer também esperança aos aflitos. A igreja tem esse papel de ser uma transmissora da verdadeira esperança, esperança que é em Cristo Jesus. Então é importante que a igreja vá até os que estão indispostos, ok? Vá até os indispostos. É importante que ela se mova nessa direção também. No ponto 2 aqui no caso, a igreja também ela tem que permitir que as pessoas se acheguem a ela, né? É importante isso, né? Que as pessoas se acheguem, ou seja, venham a ela. Como? A igreja tem que abrir-lhes a porta do coração, do nosso coração, para que eles tenham acesso fácil. É importante, em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. É importante, não podemos dificultar o acesso das pessoas, nem tampouco nos mostrarmos insensíveis às suas necessidades. E eu creio que é isso que mais ocorre nas igrejas, a insensibilidade. Aí tem sensibilidade com um com o outro, mas não tem uma sensibilidade com todos, né? Essa sensibilidade se restringe muitas vezes às pessoas com quem temos afinidade. Isso acontece muito em nossas vidas, como chamada igreja, né? Igreja. Aqui na página 41, finalizando, agora na página 42. Uma coisa importante aqui no ponto B, abrindo-lhes as portas do templo também, para que possam entrar. Hebreus 10, 25. Uma recepção calorosa muito pode ajudar. Em 3 João, de 9 a 10, é importante um ambiente alegre. Um comentário antigo, né, e é verdadeiro, que diz que muitas pessoas se convertem pelo serviço de introdução da igreja, ou seja, ao chegar na igreja, aquela recepção amorosa, calorosa, aquele serviço alegre, aquele ambiente alegre, aquele rosto alegre, feliz, né, pela presença do membro ou de um visitante que seja, né, já faz com que a pessoa tenha muitas vezes o coração tocado e Deus começa a trabalhar ali na porta também já. Isso é importante. C. Dando-lhes a oportunidade de abrir o coração também, né? Importante. Alguns de nós recebemos talentos especiais para colocá-los à disposição de Deus, né? Pode ser como nós lemos aqui, né? Pregar, ganhar almas, cuidar do povo de Deus. Nós lemos em Efésios também aí essa colocação, né? Isso é importante, que coloquemos os dons à disposição do reino de Deus. Aqui no D, convidando-os, veja que legal, olha que bacana, e que é muito difícil também, pelo menos para todos, só pode ser que seja para alguns. Convidando-os para que venham tomar chá em nossa casa. Atos 16, 14 e 15. Isso é para nós todos, né? Para todos nós, né? É importante isso, a gente parar e pensar um pouquinho nisso. Eu sempre digo que é melhor um chá com bolacha na casa de um irmão, na fé, onde podemos compartilhar as coisas do reino de Deus,
do que um banquete na casa onde reina a iniquidade, onde reina o pecado. Melhor um chá com bolacha na casa de um irmão. Pelo menos é um pedacinho do céu para a gente, né? Eu tenho certeza disso. Isso é fundamental. Aplicação aqui. A igreja tem o papel de ensinar e fortalecer os cristãos que estão indispostos para que cada um deles seja servo de Deus na edificação de outros também. Esse processo de cura e de ajuda faz com que esse agora disposto, né, ele ajude na edificação de outros também, né? É importante isso. No ponto 2, aqui na página 42, o individualismo na igreja. Será que tem individualismo na igreja? Sem dúvida tem, né? O diabo existe e tem procurado de todas as formas derrotar e destruir os filhos de Deus. 2 Coríntios 2:11 e 2 Timóteo 2:26. Mas em muitas vezes estamos sendo afetados pelo nosso próprio coração enganoso. Temos que ter cuidado com isso, em Jeremias 17:9, né? E pelo mundo em que vivemos, pois muitas vezes nós relaxamos, né? E nós não prestamos atenção nas suas artimanhas do mundo, né? Do inimigo e da nossa própria carne, do mundo, da carne e o diabo. Isso é interessante, tomar cuidado, né? Quais são as causas mais evidentes que têm levado os membros da igreja a se afastar uns dos outros, impedindo assim sua edificação? Vamos enumerar pelo menos 4 aqui. 4 causas. Primeira causa, número 1, discórdias quanto a desempenho, né? Uns querem que seja feito uma coisa de uma maneira, outro quer de outro quer de uma cor, outro quer de outro quer que comece num horário, outro quer que comece num outro horário, tem que ser aquela revista ou aquele livro, ou seja, tem uma série de coisas, né? É importante entender isso e ficar atento, né? No ponto B aqui vemos choques de personalidade. Um é idealista, né? Enquanto o outro é pragmático, né? Um é mais direto e sincero, enquanto o outro é cheio de tato, cheio de dedos, né? E cautela. Cautela demais é ruim, cautela de menos também é ruim, mas também idealismo demais pode nos levar a relaxar também e cometer erros. Então tem que ter um equilíbrio da palavra de Deus. E tomar cuidado, né? Uns são sinceros demais, e sinceridade sem amor é pecado, tá? Ser sincero, mas não pôr o amor de Deus no meio dessa sinceridade, é pecado, cometemos pecado. Temos que ter cuidado com isso, com essa sinceridade, né? É importante. Aqui no ponto C, tratamento injusto, também é importante. Sentimos-nos tratados injustamente quando nossas necessidades e desejos permanecem insatisfeitos, enquanto que os de outros na mesma posição estão sendo atendidos. É importante, todos são tratados iguais, há equidade, equilíbrio, mesmo respeito e consideração, como já vimos numa lição passada, ou há membros de primeira classe e membros de segunda classe. É importante que a igreja local, né, reflita sobre essa questão, né, importante, para que ela possa ser edificada verdadeiramente. Competição entre os membros da igreja. Temos competição entre os membros da igreja? Competimos inconscientemente, muitas vezes é verdade, pelo reconhecimento de nossos esforços. Queremos parecer mais maduros espiritualmente, mais espirituais, né? Cheio de aquele evangeliquez, aquela coisa, às vezes, que às vezes é uma realidade na vida da pessoa e às vezes é uma forçação de barra, né? Nós temos nosso vocabulário próprio dentro das igrejas evangélicas, e às vezes, né? Às vezes nós temos que ver realmente aquilo que passa dentro do nosso coração.
aquilo que nós temos realmente verdadeiramente como estabelecido dentro do nosso viver, né? Aquilo que é fundamental para a nossa vida. Mais do que palavras, né? Mais do que palavras, mais do que aparência, o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E isso que é fundamental. Deveria ser para o crente triste ter que fingir alguma coisa que ele não é, mas que deseja ser até, né, que ele quer crescer, e seria melhor ele abrir o coração com Deus, né, com algum irmão também que possa compartilhar uma oração, alguma necessidade, do que ficar insistindo em fingir aquilo que ele não é, que fica muito cansativo, né, cansativo e pesado de carregar esse fardo. Jesus falou que o fardo dele é leve, suave, né? E é para o crente que deposita realmente nele a confiança, ele carrega as nossas cargas. Então é depositar nele a confiança no Senhor Jesus. Ponto 2. Soluções, né? Falamos de dificuldades, né, tal, mas soluções. Vamos encontrar juntos as soluções do problema abrindo algumas portas, né? Descobramos os verdadeiros valores cristãos. 1 Coríntios 1, de 30 a 31. Na vida da igreja, nossos ideais e valores são frequentemente estabelecidos pela tradição, né? Pelas nossas famílias, de nossa sociedade. Consequentemente, eles geralmente são irreais. Também estabelecido pelas nossas conveniências, muitas vezes, né? Isso se torna irreal e irrelevante comparado com aquilo que temos que estabelecer, que são os valores do reino de Deus dentro da igreja. E isso tem que ser buscado como solução. B. Olhemos para a igreja como organismo e não como organização. Efésios 4,16. A igreja é um organismo, né? E não uma organização. Hoje muitas igrejas são organizações, né? Que a expressão dela é mais o CNPJ dela do que realmente as vidas que compõem aquela igreja ou aquele local, né? Ou aquela denominação, ou aquela igreja local. A igreja de hoje, em grande parte, está deixando de cumprir os seus propósitos porque deixou de ser um organismo. Mas tem também que ser um organismo vivo, não um organismo morto. Tem que ter vida nela, vida, né? E é o Espírito Santo quem traz também a vida, né? A verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus. C. Olhemos para a igreja como comunidade, não como instituição. De novo aqui, né? A igreja bíblica é uma comunidade de crentes estreitamente unidos. A igreja primitiva somos nós, né? Eles eram avançados, né? Nós somos os primitivos, né? A igreja primitiva edificava-se, é brincadeira. A igreja primitiva edificava-se pelo amor dos membros, uns pelos outros, né? Uns aos outros, aqui, né? Efésios 4, de 1 a 6, e Atos 2, de 42 a 47, temos aqui essas orientações. Esta é a solução, né? Andarmos em amor, né? Andarmos edificando, né, como diz o texto, edificando uns aos outros, né? Aplicação disso tudo que é importante. Quando cada parte dessa unidade opera em conjunto, cada parte, né, opera em conjunto, né, ela se desenvolve em direção à mutualidade. 1 Tessalonicenses 5:11. E no ponto D aqui, vejamos a igreja como corpo de Cristo, e isso é fundamental, Efésios 4:15. A igreja possui membros, e cada membro tem sua função a desempenhar dentro desse corpo de Cristo, como foi lido também. Aplicação: nosso desafio hoje é restaurar o verdadeiro conceito bíblico de igreja, de acordo com a palavra de Deus, incorporando a vida da igreja, esse conceito, né? Esse verdadeiro conceito bíblico. Todos os membros são ligados e unidos numa unidade complexa, visando a sua edificação mútua. Isso é importante e fundamental. Aqui na página 44.3, a desconfiança na igreja.
Somos chamados, né, a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Muito importante, né? No entanto, temos nossas necessidades básicas, nossas atitudes, percepções e comportamentos são meios de satisfazê-las. E uma delas é a necessidade, né, de confiança. É importante que a igreja tem que ter membros confiantes também uns nos outros, né? Como seres humanos, somos tentados a reagir de acordo com a maneira com que somos tratados, né? Quando discriminados, discriminamos. Quando desprezados, desprezamos. E quando amados, amamos, né? Vamos para a nossa última pergunta. Como solucionar o problema da falta de confiança na igreja? Sugerimos 3 níveis de envolvimento entre os membros. 3 níveis. Vamos ver se a gente consegue passar do primeiro, se a gente fica aprovado já no primeiro, né? Como igreja local. 1. Deve existir cordialmente deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da igreja. Está lá em Filipenses 1, de 3 a 11. Cordialidade e intimidade não fingida. Intimidade e cordialidade sincera, né? Aparente, verdadeira. E isso é fundamental para a vida da gente. A questão que temos de levantar aqui é: os membros possuem amor profundo e mútuo, que se expressa nos seus cumprimentos afetuosos e quando estão compartilhando experiências de vida. Isso é importante, tem sido verdade na igreja local, na nossa igreja no caso. É importante que temos que ter esse amor profundo e mútuo, né, por todos, né? É um desafio, mas é fundamental. No 2 aqui, a igreja deve promover a formação de fortes grupos de comunhão, Atos 4:32 e Filipenses 2, de 1 a 4. Fortes grupos de comunhão. A nossa igreja tem fortes grupos de comunhão com todos. Importante, né? Precisamos estabelecer na igreja um fluxo livre de comunicação, cooperação e participação por intermédio da congregação, inteira. Todas as providências necessárias devem ser tomadas para promover um ambiente de amor e comunhão. Apesar da proposta de crescimento da igreja, é sempre oportuno relembrarmos o que diz Atos 9:31 com respeito a isso, né? Ao bom momento em que a igreja estava vivendo. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número, ok? Lá em Atos 9, é importante isso que seja assim com nossa igreja também, em nossa vida. No ponto 3 aqui, e é importante que também retome, depois eu pare para ler os textos bíblicos de forma integral, porque ele nos dá uma visão clara, e é onde fica essa parte fundamental, visão clara do que a palavra de Deus traz também, com detalhes sobre essas coisas, né, que vemos aqui. Estamos aqui vendo, tentando buscar elementos para solucionar o problema aqui da falta de confiança na igreja. É importante que os membros confiem nos outros, né? Confiança plena nós temos em Deus, porque nunca falha. Nós somos falhos, podemos eventualmente pecarmos ou cometer um erro ou outro. Não estou falando deliberado, pode ocorrer, né, uma falha, mas é importante que a intenção e a atitude seja sempre em direção à correção, ou seja, aquilo que a palavra de Deus pede, né? Então haverá confiança entre os membros, né, para que a igreja seja edificada fortemente, poderosamente no Senhor, né? É importante. Nós vimos aqui o ponto 1 e ponto 2 sobre essas coisas aqui. No ponto 3, os dirigentes devem ter total consideração
por todos os membros da igreja. Os dirigentes devem ter total consideração por todos os membros da igreja. Filipenses 4, de 2 a 7. Agora, que importante também, cabe aos líderes estabelecerem formas niveladas, né? Aprumadas, né? Ajustadas, de tratamento, para que nenhum membro se sinta excluído ou discriminado pelos demais. Embora saibamos que não tem membro um mais importante que o outro, não tem membro de primeira classe e de segunda, às vezes alguns na igreja pensam de forma diferente, não é? E isso não é bom para a edificação. Deve-se ter igual cuidado com todos na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Isso fica bem claro, segundo a palavra de Deus, tá? Jesus nos deu a seguinte ordem: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. Uma das finalidades da igreja é treinar, ensinar e fortalecer os santos. Aqui de Tony Campolo, né? A colocação. Isso é fundamental para a edificação da igreja. Se nós quisermos resgatar a confiança na igreja, temos que transformá-la no tipo da igreja que Deus quer que ela seja. Um lugar onde líderes e membros tenham mútua confiança. Isso é fundamental também para a igreja. E caminhando para a conclusão aqui, essa lição muito importante, né, que vimos no dia de hoje, edificai-vos uns aos outros, né? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja edificada, nós vimos aqui vários problemas, empecilhos na edificação, e também foram propostos aqui várias soluções, né? É importante isso, que nós possamos meditar nas questões que nos envolvem como igreja local e possamos também pensar nas soluções, para que não seja apenas mais uma lição, mas uma lição a ser vivida, né? E aplicada em nossas vidas, que o autor coloca muito bem aqui, de forma muito clara, né? A necessidade dessa atuação, em detectar os problemas e também aplicar a solução, que vem da palavra de Deus, tão somente da palavra de Deus. Aqui na continuação, para a nossa conclusão, é importante aqui que na página 45, que temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer, responsabilidade de todos, né? A ser e fazer o que Jesus a criou para fazer, né? Ou seja, Jesus criou a igreja com um propósito, né? E nós temos que andar no propósito dele para a igreja. Temos de buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja, não o que a destrói. Claro, né? 1 Coríntios 10, 23. Perdão. Nessa tarefa de edificar a igreja, é sempre bom lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, animem-se uns aos outros, né? Título da revista, uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Vou ler de novo. Irmãos, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Que nós possamos estar animando e nos edificando uns aos outros também aqui, né? Como o apóstolo Paulo coloca, possamos estar fazendo, né? Praticando isto. Uma aplicação importante aqui para pensar, é muito bom, na nobre tarefa de edificar a igreja, devemos expor sinceramente nossa verdadeira personalidade, pontos fortes e fracos, ansiedades e ressentimentos, amor e fé,
que haja espaço na igreja local para que possamos aplicar e falar dos pontos fortes que temos e fracos também, nas nossas ansiedades, dos nossos ressentimentos de amor e de fé. Que haja espaço na igreja para isso. Porque se na igreja não houver espaço para essas coisas, ela realmente não é igreja, né? É uma outra coisa e não é igreja. Mas na igreja nós temos que ter espaço para isso também. É um pensamento, uma meditação final aqui. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por mais essa lição de escola bíblica dominical, pela tua palavra aqui posta com sabedoria pelo autor, as partes que ele colocou aqui muito bem colocadas, as distribuições, as informações, os textos bíblicos principalmente que lemos e as orientações que recebemos também através do teu Espírito Santo. Que possamos ser ouvintes, praticantes da tua palavra, e isso é o fundamental para nós. Que nós possamos ser agentes edificadores da tua igreja também, da tua igreja onde estamos localizados em especial. Te agradecemos por tudo, pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo, Pai. Amém. Obrigado, irmãos.